Se você quiser uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma. O meu nome é Jéssica e esse é o canal Brilho de Carê. E hoje a gente vai falar do caso Leila Cravo, o caso de uma atriz, escritora, apresentadora e empresária brasileira que aconteceu no ano de 1975, quando ela perdeu a sua vida. Eu sei que se você conhece o caso, você deve estar se perguntando, mas Jéssica, ela não desencarnou nesse ano. Mas se você conhece de fato o caso, você há de concordar que sim, ela perdeu a sua vida no ano de 1975, antes mesmo dela desencarnar no ano de 2020. A gente já vai falar um pouco mais sobre esse caso, entender o que torna ele, um caso misterioso. Se você não sabe como funciona o canal, a gente traz casos assim, misteriosos ou que não tiveram solução, que tiveram solução ou que tem ainda algo que não tem explicação, alguma ponta solta, e a gente tenta entender através das cartas do baralho cigano. Também fazemos previsões aí para os famosos, previsões para o Brasil e mundo, enfim, já temos bastante caso aqui no canal, bastante vídeos aqui no canal, dá uma olhadinha, de repente tem algum vídeo, um assunto, um caso que você tem interesse, e curiosidade. Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, que aí o YouTube te avisa quando eu postar vídeo novo. Se ele não avisar, eu aviso na rede social que eu deixo aqui na tela para vocês. Tem um link aqui embaixo com todas as minhas redes sociais e o meu site, se vocês quiserem consulta particular. Lá vocês vão ter acesso a todos os tipos de consultas e valores. Qualquer dúvida é só entrar em contato no número que eu deixo aqui na tela. Não se esqueça de deixar o like também no início do vídeo, que é muito importante. E é isso, vamos começar o nosso caso de hoje. Leila Cravo tinha 21 anos no ano de 1975 e na década de 70 ela era uma das musas da época, Tava aí no auge da sua carreira. Como eu falei, ela era atriz, Primeiramente ela começou aí como atriz ainda muito nova, participando de diversos filmes aí que na época também, era o auge, que era esses filmes aí pornochanchados, Ela fez bastante desse gênero, desse tipo. E depois ela já deslanchou, ainda muito jovem, tanto que tudo aconteceu aí, ela tinha 21 anos e estava realmente aí no auge, da sua fama, da sua carreira. E ela foi até mesmo, chamada aí para trabalhar na Globo, sendo uma das primeiras apresentadoras do Fantástico. Ela estava sempre aí, marcando presença nas principais festas aí, principalmente envolvendo os famosos, Era uma presença bem requisitada na época, principalmente, mas acontece que em novembro de 1975 ela estava bem mal porque ela tinha acabado de colocar um fim, ela colocou um fim, ao que tudo indica, num caso que ela estava tendo com um homem que era casado. Parece que ele era de São Paulo e ela era do Rio. Então ela coloca o fim nesse caso, parece que ela gostava bastante dele, ela realmente estava muito mal. Então ela combina com um amigo de ir até o Antônios Bar, que ficava no Leblon, que era também um ambiente muito bem frequentado, Famosos aí, políticos, enfim, empresários. Decidi ir com esse amigo, até porque ela não estava bem, então de repente até como uma forma de distrair, eu não sei, ou até mesmo desabafar com esse amigo. Parece que era uma amizade aí colorida, principalmente da parte dele. Ao que tudo indicava, ela já tinha deixado claro que ela não queria nada com ele, então ele sabia que não tinha nenhuma chance com ela. Mas, de toda forma, era aquela insistência, Ela já tinha dado um chega pra lá nele. E eles estavam nesse lugar, nesse Antônios Bar, conversando, até que chega um momento que ele diz pra ela que vai no banheiro. Parece que ela levanta, logo depois decide ir no banheiro também, eu não sei, se ajeitar, enfim, ela tava bem chorosa. Aquela coisa de mulher, se olhar no espelho, de repente retocar a maquiagem, Ela decide ir no banheiro também. Quando ela levanta pra ir no banheiro, ela vê esse amigo dela com outros 2 homens conversando e, ao que tudo indica, segundo a versão dela, um desses caras que ele estava conversando era um ministro
da época, do governo da época, que inclusive estavam vivendo e estavam, porque eu não era nem nascida, a época da ditadura militar. Então, era um dos ministros, né, um dos principais ministros desse governo. Até aí, tudo bem, né? Ela não deve ter pensado nada demais a respeito disso, só que provavelmente ele encontrou conhecidos ali que estava tudo certo. E quando eles voltam para a mesa, né, ele teria proposto aí para ela que eles fossem até um motel, que também era muito bem frequentado no Rio de Janeiro, né? Parece que tudo aconteceu ali em bairros nobres. Eu não sei se esse motel fica no Leblon também, mas era bem conhecido e até os dias de hoje, que continua em funcionamento, que é o motel Vips. Então ele faz essa proposta para ela de ir até lá. Parece que ele sabia que não rolaria nada por tudo isso. Eu não sei se ela deixou isso claro para ele, a gente vai, mas sabe que, né? Então ele teria dito que iriam só para comer alguma coisa, aproveitar a piscina, a sauna, relaxar, e foi isso que eles fizeram. Então eles vão para lá. Segundo depoimentos, eles chegaram por volta das 10 horas da noite, pediram comida, 2 garrafas de vinho, e por volta das 3 horas da madrugada ele teria ido embora. Parece que ele disse para ela que precisava ir embora porque ele tinha compromisso, né, pela manhã, então ele precisava ir, fora que ele era casado também. Eu tinha esquecido de citar isso. Então, e ela decide ficar. Ela diz que estava muito cansada, que preferia dormir por lá mesmo, então ela teria ficado lá sozinha. Então ele teria ido embora. Parece que ele deixou um cheque, acredito que para auxiliar ali nas despesas, né, que eles tiveram. Cheque esse que foi encontrado pelas autoridades depois que tudo aconteceu. E acontece que ainda de madrugada, supostamente, porque isso depois vai ser questionado se isso realmente aconteceu, um taxista teria visto a Leila cair, né, ali pela ribanceira. Vou deixar uma foto aqui para vocês mais ou menos de como que era ali o posicionamento, né, desse motel. E ele teria visto ela caindo, rolando como se ela tivesse se jogado. Então ela é encontrada ali na frente do motel, na beira da estrada da Avenida Niemeyer. Ela estava sem roupa e estava bem machucada, principalmente na região da cabeça, né, do rosto. Tinha vários ossos do rosto quebrado. Parece que ela teve traumatismo, né, e perda parcial da visão. A cena não era nada boa, né, quando isso aconteceu. Aí parece que esse taxista, vendo essa cena e vendo que ela tinha caído do hotel, então ele foi lá e avisou o hotel que tinha acontecido, né? Hotel, né? E aí os funcionários desse hotel foi lá e comunicou às autoridades o que tinha acontecido, chamou auxílio, né, a ambulância ali para ela. Foi quando levaram. Ela realmente não estava nada bem, inclusive era muito difícil, né, que ela fosse sobreviver. Acaba que ela vai para o hospital, fica 11 dias em coma e passa no hospital, né, internada aí quase um mês. Quase ninguém acreditava que ela fosse sobreviver mesmo, né, principalmente os primeiros 2, 3 dias. Ela ficou realmente entre a vida e a não vida, se é que vocês não entendem. Então foi realmente assim, praticamente um milagre pela forma que ela foi encontrada e a quantidade de fratura, né, que ela teve, principalmente na cabeça. Acontece que, diante disso, principalmente pelo testemunho desse taxista, né, por ter visto ela se jogando lá, e também por um bilhete que as autoridades, né, os policiais encontraram na mão dela, que como se fosse uma carta de despedida, um bilhete, né, como se ela fosse tirar a própria vida, por conta principalmente desse relacionamento, desse caso que ela teria terminado, que de fato ela estava bem chateada, e como se fosse essa motivação. Então foi essa a principal versão que saiu nas revistas, na TV, os principais veículos de comunicação. O caso se tornou muito midiático,
não só pelo contexto dela ser uma pessoa famosa, né, uma atriz famosa, apresentadora do Fantástico, está aí, né, no auge da sua carreira, até mesmo, principalmente, pelo contexto da situação também, onde foi encontrado, né, esse motel famoso e tudo mais. Então, de uma forma ou de outra, foi aquele impacto, né? Falavam muito sobre isso e a principal versão era que de fato ela tivesse tentado tirar a própria vida. Quando finalmente ela saiu aí do coma, que ela se sentiu mais forte para falar, numa entrevista a um dos principais veículos de comunicação da época, ela disse que jamais ela teria tentado contra a vida dela, que ela não faria isso, mas apesar disso, enfim, essa versão, né, essa ideia, essa questão foi o que ficou aí no imaginário popular da época em que todo mundo achava que isso de fato tinha acontecido. Então vocês devem imaginar que, consequentemente, a carreira dela foi pro buraco com esse escândalo. Vocês imaginem a época que isso aconteceu, fora que a gente estava aí, né, na ditadura, era o regime da época, então as coisas eram pouco piores no que diz respeito a isso, principalmente para mulheres, a gente sabe. O ano, né, em si, a época em que tudo aconteceu, uma mulher que estava com um homem casado, né, num motel, num ambiente desse, foi encontrada nua, né, sem roupa, na beira da estrada. Então, gente, querendo ou não, foi um caso também rodeado de tabus. As pessoas, principalmente as pessoas próximas a ela, por exemplo, não queriam se ver envolvidas nessa história. Parece que ela até mesmo sofreu com relação à própria família, a família dela, como lidou com tudo isso. Muito preconceito, né? E ela foi praticamente silenciada, porque assim como ela falou que ela não teria tentado tirar, né, a própria vida, que ela não faria isso, que ela não tiraria a própria vida, e praticamente o que colocaram na capa da revista foi outra coisa, então não quiseram ouvir o que ela tinha para dizer a respeito disso e não acreditavam que outra coisa tivesse acontecido. Se a gente for parar para pensar que é uma coisa que ainda acontece nos dias de hoje, a mulher, ela sempre é, né, silenciada de uma forma ou de outra. Imaginem nessa época, principalmente estando do jeito que estava, no ambiente que estava, praticamente como se ela tivesse pedido por isso, mesmo que não tivesse sido ela, por exemplo. Então, é bem complicado. Depois disso, ela teve que se contentar aí com o que lhe era oferecido, né? Até que não demorou muito, por exemplo, para oferecerem algum tipo de trabalho para ela, apesar de não ser, de longe, ser, por exemplo, o que ela estava acostumada, que era papéis principais, filmes importantes, novelas e tudo mais. Não, era sempre papel menor, né? Um trabalho menor, até ser completamente, aí quase que completamente esquecida pela mídia. Ela ficou durante muito tempo em silêncio sobre o que de fato poderia ter acontecido ou não naquele dia. Parece que ela não dizia exatamente o que aconteceu. Ela só dizia que ela não tinha tentado contra a própria vida. Mas ela só foi dar a sua versão para Record, né, numa entrevista para Record no ano de 2018. Então ela ficou muito tempo em silêncio. Primeiro, né, a respeito do que ela mesma diz, ela diz que ela ficou por muito tempo muito confusa. E é de se imaginar, principalmente pela parte cerebral dela, né, que foi afetada. Então ela ficou confusa por muito tempo, sem saber o que de fato tinha acontecido. E depois, porque assim, também não adiantava ela falar, né? Se não acreditavam nem ela dizendo que ela não tinha tentado tirar a própria vida, imagine se ela contasse a versão dela sobre o que ela lembrava, o que ela achava que realmente tinha acontecido. Então, com o tempo, né, ela foi lembrando, as coisas foram ficando mais claras para ela, mas só, né, como eu falei, em 2018, numa entrevista para Record, que ela deu aí a sua versão. Então, ela conta que naquele dia ela estava na piscina, né, desse motel, com esse amigo,
parece que o amigo estava lá dentro. Quando ela se dá por conta, ela olha lá para dentro do quarto, ela vê esse amigo com outros 2 homens. Então ela se assusta e ela sai da piscina para tentar entender o que estava acontecendo, quem eram aquelas pessoas lá, né? Quando ela se dá por conta que eram aqueles homens, pelo menos, principalmente aquele ministro, né? Que eu falei para vocês que estavam lá no Antônio's Bar, que ele estava lá, que era ele. Então quando ela vai lá, né, que ela se dá por conta, enfim, quem é, e ela quase não consegue entender o que está acontecendo. E eles começam a tentar pegar ela e começam a agredir. Eu não sei se justamente por ela não ceder, né? Ela deve ter entrado ali numa posição de conflito, ou pelo menos de defesa. Então eles começam a agredir ela e mandam ela ficar quieta. Dizem que é para ela não gritar, que não vai adiantar. Não só pelo ambiente que ela estava, até mesmo dizendo que ninguém vai chamar ajuda ou autoridade, porque a autoridade já estava lá, a autoridade era ele, esse tal ministro, né, que havia dito isso. Enfim, ameaçando ela, né, de alguma forma. Quando ela vê um objeto, né, que dispara, se é que vocês me entendem, que tira a vida de uma pessoa, pra gente não falar o nome aqui, pra evitar, apontado para o rosto dela quando ela apaga. Provavelmente foi o que causou a lesão que ela estava no rosto dela, principalmente próximo do olho, que ela teve perda parcial da visão, então parece que foi aí uma coronhada, né, que ela levou e ela apagou depois disso. Ela não lembra de mais nada, não sabe o que aconteceu. Exames de corpo de delito apontavam que ela tinha sido violada com uma barra de ferro. E parece que a hipótese aí de que ela teria tentado tirar a própria vida, que ela tivesse caído de lá, não era verdade, não condizia com os fatos, né? Principalmente porque ela não tinha nenhum osso do corpo quebrado, principalmente membros, né? Braços, pernas, nada disso, nenhuma parte do corpo além da cabeça. Então, era praticamente impossível. Foram mais ou menos 18 metros. Uma pessoa ter caído de 18 metros e não ter quebrado nenhum osso do corpo. Braços, pernas, tudo intacto no que diz respeito a isso. Tinha, sim, sinais de agressão, de que ela foi bem agredida, né? Tentativa de estrangulamento. Então, acabou que ficou por isso no que diz respeito à investigação, tá? Foi assim... Eu não digo nem que foi mal feita, gente. Parece até mesmo que nem foi feita. Foi feita assim muito, sabe? Dizer que foi mal feita ainda foi elogio. Eu acho que realmente não quiseram investigar. A questão principal é essa. E parece que haviam poucos depoimentos ali, né? No que diz respeito ao que de fato aconteceu, por volta de 7, mas nenhum incluía o da própria Leila. Ela não foi ouvida. Então o inquérito foi arquivado. E a Leila disse que a carreira aos poucos foi esmaecendo até que ninguém mais a chamou para trabalhar. Abre aspas. Eu me senti abandonada, solitária, fiquei triste e deprimida. Além do público que te assiste, você sente falta daqueles que fingem te admirar, mas só querem pegar carona no seu sucesso. São os falsos amigos, sumiu todo mundo. Fecha aspas. E ela ainda disse, né? Abre aspas. Eu costumo dizer que o meu corpo conseguiu sobreviver, mas a minha alma não. Fecha aspas. E de fato, a Leila foi esquecida a tal ponto que ela desencarnou em 2020 por complicações de saúde. E parece que só meses depois que foi divulgado o desencarne dela, isso simplesmente não saiu na mídia quando aconteceu. Por isso que eu disse pra vocês que a vida dessa moça acabou depois que isso aconteceu, né? Não necessariamente aí dando, né, resultando no desencarne dela, mas ela acabou perdendo toda a sua vida, tudo que ela tinha ainda pela frente. Ela era muito nova ainda, uma menina, 21 anos. Ainda existe uma confusão no que diz respeito àquele taxista que eu disse pra vocês que foi o primeiro a ver ela e tal.
parece que as coisas não aconteceram bem assim. Parece que eles encontraram uma outra pessoa que de fato foi a primeira pessoa a encontrar ela. Então acredito que isso foi descredibilizado de uma forma ou de outra, o que esse taxista disse. Eu não sei porquê, e é muita confusão, gente. A gente quase não consegue ter certeza de nada no que diz respeito a esse caso, até porque tem a versão dela, tem a versão, né, desse amigo, a versão ali das pessoas ao redor. Se de fato alguém fez isso contra ela, provavelmente tentaram manipular toda a situação. Então, de toda forma, resumo, com relação ao fato em si, ao caso, é isso, tá? A gente vai tentar entender aqui agora o que de fato aconteceu com relação a esse caso que aconteceu com ela naquele dia, que as cartas podem mostrar aqui pra gente. O que de fato aconteceu com a Leila nesse dia, né? O que as cartas dizem a respeito disso. Vamos lá. Olha, eu não vejo sendo aleatório. Primeiramente, assim, eu não diria que essa moça de fato tentou tirar a vida dela. Não digo que ela tá mentindo, pelo contrário, as cartas mostram muito um contexto de, muito provavelmente sim, quem estava com ela tinha a intenção de algo com ela. E o que ainda tá confuso pra mim, provavelmente, eu não sei, né, a partir do momento que eu vejo outras cartinhas, mas eu vejo, eu não sei se de repente ele mudou de ideia, mas enfim, porque eu vejo um plano, eu vejo uma armação, eu vejo como se fosse uma emboscada. Mas eu não sei se depois dele perceber que nada ia rolar de forma consensual, por exemplo. Provavelmente daí acontecendo uma mudança de planos, por exemplo, tá? Inclusive, tem obviamente tudo a ver com a posição dela, e não só com relação a isso, com a profissão dela, tá? Porque não tem a ver só com dinheiro também. Era fama, muito provavelmente ela era muito cobiçada, tá? Provavelmente ela era, eu vi, né, ela era uma moça muito bonita, então, gente, é complicado, né? Tem homem, não vamos generalizar aqui, mas tem homem que não consegue ser rejeitado e, além do mais, naquela época, principalmente, os homens, em sua grande maioria, achavam que poderiam fazer o que quisesse com uma mulher, por exemplo, tá? Então, assim, muito por conta disso também, tá? E talvez por achar que seria fácil até mesmo que ela fosse querer. Mas eu não sei se não contavam que ela não iria se sujeitar a isso, ou que não seria tão fácil. Mas por uma ideia torta que os homens têm a respeito disso, em sua grande maioria, principalmente.
tudo a ver com isso, com ela ser uma pessoa aí pública. Querendo ou não, era muito visada assim, tá? Como se houvesse realmente muito desejo com relação a ela. E talvez pelo prazer de saber que esteve com ela, uma atriz que era tão famosa e tudo mais. Ai, gente, olha, vou te contar. Nem de longe, assim, não existe a possibilidade dessa moça ter tentado contra a vida dela. Pode ser que tivesse um aspecto envolvendo a saúde mental dela, sim. Eu não sei se, por exemplo, até mesmo ela já não tentou em outras oportunidades. Eu não sei se depois disso, principalmente depois que a vida dela ficou de cabeça para baixo dessa forma. Então vejo um aspecto, sim, de alguém precisava de auxílio mental, psicológico, mas com relação a esse dia, essa situação, esse evento, eu não vejo isso. Mais uma vez. Muito pelo contrário, eu vejo, sim, alguém fazendo isso contra ela. E para além disso, eu não sei se tinham a ideia de aliciar ela de alguma forma. Por que, gente? Até mesmo pode ser que isso acontecesse, ou até mesmo que aconteceu com outras pessoas, com outras mulheres, tá? Principalmente nessa época, mas eu acredito que muito mais a respeito desse meio. Tem um negócio, é porque, primeiro que eu não sei do que se trata, eu fico tentando passar o que as cartas estão me mostrando, porque eu entendo, mas agora eu passar pra vocês sem saber o nome da coisa, que nem quando eu falei pra vocês a respeito do caso Marielle, né, que eu falei que tinha relação com imóveis, mas eu não sabia que tipo de negócio que tinha, né, no que diz respeito a imóveis, por exemplo, que pudesse ter gerado algum tipo de situação, e depois a gente viu, né, que realmente tinha relação com isso, mas é um tipo específico, uma situação específica. E eu não fazia ideia com relação a isso também. Eu acho que tem uma coisa, um núcleo, um nicho, algo, de uma forma ou de outra, que existe um aliciamento dessas mulheres famosas. Provavelmente naquela época era pior, tá? Então eu não sei se oferecendo como se fosse para elas venderem o corpo. Resumo é isso, né? Mas tem relação principalmente no que diz respeito a mulheres famosas, tá? E eu vejo que tem relação a isso porque pode ser até mesmo que essa pessoa que facilitou, então eu acredito sim que ela esteja dizendo a verdade com relação a isso, com relação ao que ela disse, né? Que aquela pessoa estava conversando com aquelas outras duas pessoas. Provavelmente houve aí um acordo para algo com relação a ela, como se ele fosse facilitar, como se ele fosse fornecer ela. A impressão que dá é essa, como se ela trabalhasse para ele, no caso dela fornecer o corpo em troca deles ganharem alguma coisa, só que ela não estava sabendo. Vocês conseguem entender? Será que eu tô sendo clara com relação a isso?
Espero que sim. Mas o que eu tô vendo é isso. E muito provavelmente essa pessoa recebeu dinheiro, tá? Recebeu dinheiro, a intenção era sim tirar a vida dela, tá bom? Eu vejo que a intenção era essa. Principalmente no que diz respeito a quando aconteceu. Talvez antes não. O acordo não fosse esse. Provavelmente achavam que não daria em nada. Talvez até mesmo que ela fosse aceitar. Por isso que eu vejo que talvez houve uma mudança de plano. Mas como não, vamos dar um fim aqui que, enfim, né? Aquela coisa realmente do poder sou eu aqui. Então não vai fazer diferença. A gente simplesmente não vai dar continuidade. A gente consegue barrar essa investigação de ir para frente, principalmente no que diz respeito, por exemplo, ela de fato perder a vida, o que eles acreditavam que tinha acontecido. Eu acho que se eles não achavam que ela de fato estava morta, que ela ia, tá? Acreditavam que ela ia desencarnar de toda forma. Eu realmente diria que ela não estava bem a respeito do término do relacionamento, do caso, enfim, né, do envolvimento que ela teria colocado fim, eu realmente vejo isso. Mas não que ela tivesse feito algo por conta disso, mas até mesmo o fato dela se colocar nessa situação. Se não fosse isso, isso não teria acontecido, porque ela nem se colocaria nessa situação, entende? E eu vejo ela uma pessoa muito segura de si, tá? Uma autoconfiança, uma segurança que talvez é aquela coisa, né? A pessoa, quando ela não tem medo, ela se coloca em situações assim. E até mesmo ela sendo mulher, 21 anos, nessa época, se colocar nessa situação, né? Sendo famosa. Então, entendem? Há até mesmo essa questão dessa segurança, dessa autoconfiança dela. A gente vê dela ir lá e querer saber quem era esse homem, dela não ceder, dela se manter firme. Eu vejo essa coisa de defesa, mas ela tentando, ela lutando, né? Talvez se não fosse isso que fizeram para ela pagar, até mesmo talvez fizeram justamente porque ela não estava facilitando nada, então ela tem essa coisa de lutar até o último minuto. Vejo uma pessoa muito segura no que diz respeito a isso, sabe? E realmente não deixando barato, mas no final o inimigo vencendo no que diz respeito a isso. E a partir disso, né, mesmo que eu veja essa força, né, mostrando de fato um cenário em que ela ficasse vulnerável, então de fato tudo se encaixa, tá? Porque são aspectos que mostram sobre ela que vão encaixando na situação. Mais uma vez eu vejo ela dizendo a verdade, eu vejo que ela não mentiu em momento nenhum. Acredito que até mesmo ela não faria isso mesmo que a situação fosse diferente, tá? Eu vejo muito um aspecto de uma pessoa que assumiria caso tivesse acontecido algo que não foi exatamente aquilo. Vejo isso, vejo ela sendo sincera, sendo verdadeira no que diz respeito a essa questão, tá? E mostra um contexto muito sentimental, talvez por justamente essa situação colocando ela nesse cenário desse caso. De uma forma ou de outra acabou sendo levada aí pelos sentimentos dela. Mas também, gente, nada aleatório, tá? Era uma situação que ela já estava querendo ou não. É sempre complicado, né, quando a gente fala disso, porque as pessoas interpretam como se a gente estivesse dizendo que a pessoa precisava passar por isso. Mas o que eu falo pra vocês a gente já vem com caminhos traçados. E dependendo das escolhas que a gente faz na nossa vida, das atitudes que a gente toma, a gente abre uma porta e fecha outra. Querendo ou não, ela sabia de uma possibilidade de trauma que ela iria passar. Principalmente no que diz respeito a isso. Então, querendo ou não, as escolhas dela levaram ela a essa situação, de uma forma ou de outra. Então,
vejo um processo muito kármico também, tá? E falando ainda a respeito desse sentido espiritual, eu não sei, gente, mas eu diria que essa moça pode ter até mesmo buscado, eu não sei que tipo de autoridade espiritual, se uma mãe de santo, se um pastor, até uma cartomante, uma vidente, sei lá o quê. Eu vejo a espiritualidade esclarecendo isso para ela. Então pode ser que o que ajudou ela a lembrar foi a espiritualidade. Não sei se em sonho, por exemplo, mas de toda forma, né? Porque a gente segue para essa direção. A espiritualidade de alguma forma. Então, provavelmente ela buscando isso. Então pode ter sido, sim, um sacerdote espiritual, uma cartomante, vidente, não sei, de uma forma ou de outra, a espiritualidade ajudando ela a esclarecer e a lembrar do que de fato tinha acontecido, mostrando isso para ela. Isso foi uma das coisas assim que eu fiquei impressionada. Tem uma coisa envolvendo essa pessoa que levou ela para lá. Como eu falei, eu vejo muito um aspecto, sim, de uma armação, de uma emboscada. Pode ter sido lá onde eles estavam, né? Que aí ele encontrou aquela pessoa, aquelas pessoas. Ali um plano foi traçado, de repente, essa pessoa vendo que ele estava com ela e desejando e querendo, ofereceu alguma coisa. Enfim. Porque, mais uma vez, vejo uma mudança de plano. Ele indo com uma intenção e, de repente, as coisas acontecendo de uma forma ou de outra, vejo ele sendo beneficiado financeiramente com isso, tá? Tem nem que falar. Agora, se ele participou de tudo, são outros 500. Eu não diria, tá? Eu não sei se foi provado que ele de fato saiu lá do hotel realmente aquela hora. Então, se sim, realmente se explica, né? Porque eu não vejo realmente, assim, eu não sei se ele não participando do ato em si, mas vendo, sabendo, de toda forma, é isso. Mas se tem algo que eu realmente não diria que ele participou de tudo, não vejo. Ele pode ter colaborado, facilitado, intermediado, tá? Me mostra aquele velho aspecto, né, do amigo urso, então, ela sendo traída de uma forma ou de outra. Não sei se foi comprovado através de exame, mas eu diria que ela foi dopada de alguma forma, tá? Vejo vício, aí é complicado também, né, de que forma, por exemplo, que isso aconteceu, se não foi ela mesma. Mas, muito provavelmente, ela não estava dentro da sua normalidade no que diz respeito ao seu mental, assim. Pode ser que houvesse, sim, algum tipo de substância, por exemplo, no corpo dela, tá? Eu vejo isso. Pode ser que ela tenha sido dopada. Mas por que eu fico confusa no que diz respeito a isso? Porque eu vejo o vício, né? Então, acredito que, de uma forma ou de outra, ela já estava inserida nisso. Eu não sei se ela fazia uso de alguma substância ilícita ou se só álcool, por exemplo. Mas, enfim, de toda forma, me mostra isso. E eu vejo, gente, uma coisa de sadismo mesmo, tá? Eu vejo uma conotação, sim, sexual, mas vejo uma coisa de sadismo. Eu vejo, assim, ela sendo agredida. Então, não era só realmente vontade de ter algo íntimo com relação a ela. Era uma coisa mesmo de sadismo, sabe? Bom, eu acho que ficou claro de uma forma ou de outra, né? Mais uma vez, eu não vejo essa moça mentindo. Digo sim que ela disse a verdade, pelo menos dentro daquilo que ela de fato acreditava. Provavelmente até mesmo a gente pode observar isso, por exemplo, dentro de tudo que ela disse. Até mesmo essa entrevista que ela deu para a Record, eu não vi, mas buscar
analisar, provavelmente tem um aspecto dela só falando aquilo que ela lembra, não colocando coisa a mais, muito mirabolante, inventando teoria. Então pode ser, porque eu vejo muito uma pessoa assim, que ela realmente falou dentro daquilo que ela acreditava com verdade. Por mais que ela tivesse as hipóteses dela, pode ser que ela deixasse isso claro. Então dificilmente ela ia maquiar muito a situação, fazer sensacionalismo, não. Muito dentro da verdade dela, tá? Então isso, né, é algo que eu tô vendo aqui. E realmente não vejo essa pessoa que foi com ela estando sozinha. Algo também que eu esqueci de citar é que eu vejo alguém chegando depois. Então eu vejo realmente ela sendo surpreendida, tá? Então confirma isso também. E o corpo dela sendo levado lá pra estrada, né? Porque teve gente que disse que ela tinha ido sozinha, né? Que ela teria se jogado, ou mesmo que não tivesse feito isso, né, com ela mesma, que alguém tivesse feito, não que jogaram ela lá de cima, eu vejo completamente o oposto, vejo ela sendo colocada lá. E aí a gente vai para um outro ponto. Com relação ao próprio lugar em que eles estavam, tem parcela de culpa nessa situação. Eu vejo que alguém sabia, em primeiro momento, principalmente eu vendo o aspecto de gente que trabalha lá, eu até mesmo acreditei que se tratava de pessoas que trabalhavam lá, mas pode ser que tivesse algum tipo de ligação, tá? Não necessariamente que quem fez trabalhava lá era algum funcionário, peixe pequeno, não, tá? Mas que tem relação com o hotel, tem sim, tá bom? É outra coisa também que é importante citar aqui. Então, assim, aí a gente para pensar a respeito disso, porque como que teriam tirado ela de lá? Ou até mesmo, segundo outra possibilidade, que ela tivesse saído de lá sozinha, ninguém viu. Ninguém sabe de nada. Impossível. Então eu vejo sim, para além disso, não é só algo que eu estou cogitando, tá? Até porque senão eu nem cito, é algo que eu nem cito. Eu acredito que isso é tudo, né, a respeito do que eu tô vendo e do que a gente precisava saber, principalmente, né, as principais coisas aí que não foram respondidas. E aí, gente, como eu falei, tem toda uma questão, né, espiritual. Eu acredito que essa moça, ela tá bem, tá? Na medida do possível, espiritualmente, o espírito dela está bem, né? Não vejo que ela guarda algum tipo de mágoa, rancor, por exemplo, nada disso. Eu não vejo negativo no que diz respeito ao espiritual. Diz respeito a todo esse processo, né, kármico. Aí, eu gostaria de fazer uma observação com vocês. O engraçado é que, assim, a gente traz bastante caso aqui em que, inclusive, é um dos principais motivos da gente precisar ver através das cartas, porque geralmente a vítima, ela não sobrevive para contar a história, para dizer o que de fato aconteceu. E nesse caso, a nossa vítima estava viva. Ela sobreviveu e ainda assim não escutaram ela. Ela foi silenciada. Ela estava viva para contar, mas não ouviram. Por isso que eu disse para vocês que realmente ela perdeu a vida dela naquele ano de 1975. Se a gente for parar para pensar, eu não acredito que foi coincidência que ela perdeu a vida pouco tempo depois dela finalmente contar a versão dela. Ela contou em 2018 e desencarnou em 2020, ou seja, ela precisava falar para ela conseguir, de fato, né, seguir o caminho dela.
Bom, mas é isso. Espero que vocês tenham compreendido, que tenha ficado tudo claro. Me diz aí o que vocês pensam no comentário. Não se esqueça também de deixar a sugestão de vocês pro próximo vídeo. Deixar o like também é muito importante, se você não deixou no início do vídeo. E é isso. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.